Pessoal, boa tarde. Meu nome é Alexandro. É um prazer de apresentar hoje o nosso primeiro momento do OpenRedu, uma ação de comunicação onde nós apresentamos ações específicas. Hoje a gente vai ter o prazer de ter a apresentação do nosso colega Milton Moraes. Ele é aluno de mestrado do Centro de Informática e ele fez uma análise nos últimos meses de várias instâncias do OpenRedu e ele vai apresentar para nós hoje aqui o resultado dele. Milton, muito obrigado pela comunidade. Milton é responsável por essa área aqui na comunidade, vem contribuindo já há vários meses. E a gente espera ter contribuído com o trabalho dele. Obrigado, Milton. Obrigado, pessoal, boa tarde. O objetivo dessa apresentação é apresentar alguns resultados preliminares referentes ao servidor MOC, que está hoje locado na ATI, né, Agência de Tecnologia do Estado de Pernambuco, onde realizamos uma avaliação de maturidade, certo? Maturidade das configurações de segurança desse servidor, onde o OpenRedu hoje está funcionando, certo? Essa avaliação ela é parte do meu trabalho de mestrado, onde é orientado pelo doutor professor Ricardo Matos Ferreira Lima, com a orientação do professor Fernando Aires Lins, do Departamento de Informática e Estatística da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Bom, quem sou eu? Atualmente eu estou contribuindo aqui na área de segurança, como analista de segurança do OpenRedu. Sou professor dos cursos de nível superior e técnico. Sou mestrando, como já foi falado pelo professor Alex, como por mim. Sou especialista na área de segurança de redes, de computadores. Tenho as certificações ISO 27002, que é de segurança da informação, e certificação IT V3. Como eu já antecipei, essa avaliação ela é parte do trabalho proposto da minha dissertação, que tem como previsão a defesa no mês de julho, ou seja, o mês que vem, acredito que no final de julho esteja defendendo. Partindo da questão de maturidade, em termo técnico, maturidade quer dizer muito estágio de desenvolvimento dessa lógica. E a base deste trabalho tem com base essa frase que veio em 2009, que é um dos grandes pesquisadores na área de médica de segurança da informação. E falar de médica de segurança envolvendo como infraestrutura, então ele disse que se alguma coisa não pode ser controlada, então ela não pode ser mensurada. Então, partindo dessa infraestrutura hoje, que o OpenRedu necessita, então, para que a gente possa controlar a infraestrutura das aplicações do OpenRedu, a gente precisa primeiro controlar para depois mensurar. Ju, se tu puder mandar aquela foto. Aí eu queria falar um pouquinho sobre os problemas hoje. O que a gente tem problema hoje da segurança de servidores. Existem muitos ataques. Isso aí. Recentemente a gente viveu um problema com o ransomware Cry, né? Sei lá, o usuário baixava algum tipo de arquivo e esse malware acabou com criptografia, por exemplo, nos arquivos, né? Ou, por exemplo, já se tratando do OpenRedu, a gente tem um grande problema de ataques de negação de serviço, né? DOS, entre outros. Outro problema que a gente tem são falhas em sistemas e omissões dos próprios fabricantes. Certo? Omissões de fabricantes. Falhas em configurações devido até mesmo pela consciência e pressão, mas a pressa em se configurar, né, uma infraestrutura, logicamente a gente vai ter falhas de segurança.
a falta de gestão de segurança. E, por fim, eu acho que é o maior problema de todos, os funcionários. Dentro da minha pesquisa, o que a gente percebeu é que existem, sim, muitas funcionários. Não se tem, muitas vezes, um conhecimento técnico específico, não. Vamos resolver desse jeito, porque o que interessa para a gente é colocar no ar. Colocou no ar, está tudo bonitinho, está funcionando, mas por trás a gente tem um grande problema. Então, esses são alguns problemas de segurança hoje que encontramos na literatura. Aí tem outra questão. Onde vem os ataques? A gente não sabe. O atacante ele pode simplesmente pegar um servidor na Ucrânia ou na Groenlândia e agora vamos direcionar um ataque, sei lá, no perdedor. Então, hoje a gente não sabe de onde vem os ataques. Pode ser um moleque de 13 anos que tem algum conhecimento técnico aí absurdo, comprou, sei lá, está pagando um servidor na Rússia, com um servidor na Rússia, não, vamos derrubar aquela aplicação que está no Brasil. Né? Então, hoje, é meio complicado a gente dizer de onde vem os ataques. Aí, aqui é onde entra a pesquisa em si. Né? Antes de avaliar a maturidade, o grande desafio da minha pesquisa, junto com o professor Ricardo e o professor Fernando, foi a gente definir quais seriam as áreas. Certo? Porque a gente sabe que a área de segurança ela é muito vasta. A gente tem a segurança de aplicações, a segurança no próprio desenvolvimento das aplicações, segurança de infraestrutura. A infraestrutura a gente já pode destrinchar cloud, a gente pode, né, nuvem privada, nuvem pública, né, nuvem híbrida e tantas outras. E conforme a nossa pesquisa, definimos 4 áreas para realizar a avaliação. Certo? A primeira é Cyber Business Compliance, que estamos chamando de dimensões. Essa Cyber Business Compliance, ou SBC, é uma dimensão que trata exclusivamente de como o teu servidor, como a segurança do teu servidor está alinhada com o negócio. Por exemplo, o teu negócio diz que o servidor lá e as tuas aplicações tem que ter uma infraestrutura X e Y. Certo? E se o servidor não tiver conforme o teu negócio, logicamente que o nível de maturidade vai ser baixo. Dentro dessa primeira dimensão, estão incluídas principalmente documentações. Ela é relacionada a funcionário, se o funcionário é certificado, é especializado, se há treinamento, se há gestão de risco, se der um problema, como é que vai se resolver esse problema. A segunda área, a segunda dimensão, é a que a gente está chamando de segurança do sistema operacional. Ou seja, é uma dimensão que trata exclusivamente do sistema operacional. Certo? Esquecendo o negócio, esquecendo a aplicação, só o sistema operacional. Como é que eu posso dizer? O sistema operacional bruto. Então, aqui a gente já trata nível de partição, nível de bootloader, nível de banner de sistema, entre outros. A terceira dimensão, aí aqui a gente já tem Cyber Application Security e segurança da aplicação. Então, a gente começa a analisar as aplicações que estão funcionando no servidor e as aplicações que apoiam a segurança no servidor. Por exemplo, antivírus, IDS, IPS, sistema de identificação de intrusão, sistema de prevenção de intrusão, entre outros. Né? E, por último, a gente tem preservando a segurança do servidor. Aí já entra a questão de monitoria, logs. Aqui eu acredito que a parte que Ives gosta, logs. Aqui tem muito log, certo? Aqui tem muito log. Né? Aqui entra a questão lá do servidor de gerenciamento de rede, por exemplo, dos ABICs, sinágios, etc., para monitorar, deu algum problema, sei lá, aquele sistema vai avisar que aquele servidor está com problema, aquela aplicação está com problema e está resolvido. Cada dimensão, são compostas por famílias e por controle de segurança. Por exemplo, uma família ela é um conjunto de controles que tem o mesmo tema. Por exemplo,
Antivírus. Então, eu tenho uma família de antivírus e eu tenho controles, por exemplo, de controle dessa família. Instalação de antivírus, atualização de antivírus, utilização periódica de antivírus e por aí vai. Certo? Então, por exemplo, no geral, a Server Business Compliance tem 18 controles de segurança. Então, quando a gente realizou essa avaliação, a gente pegou, né, e os que gostou, né? Cada controle, vamos ler tudinho, né? E alguns controles, tem lá a descrição e parte A, veja isso. Parte B, veja isso. E os que gostavam bastante. A Server Open System Security tem 36 controles. Por se tratar de sistema operacional, detalhes do sistema operacional, aí a gente tem uma quantidade maior de controle de segurança. A terceira tem 22 controles e a última dimensão tem 23 controles. Eu estou falando primeira, segunda, terceira, quarta, de uma maneira assim que vocês possam compreender. Mas a proposta desse trabalho, ela deve ser flexível e ter muita perspectiva. Por exemplo, pode ser que para a organização A, essa dimensão aqui não interessa, só interessa essa aqui. Então, a organização, ela pode, não, só quero avaliar essa aqui. Então, ela pode avaliar só essa área aqui. Se ela tiver, não, as outras dimensões, como é que eu posso dizer? Não tem interesse no negócio, então só vamos avaliar isso aqui. Certo? Então, essa é a primeira ideia de multiperspectiva dentro da avaliação. E no total, a gente tem 99 controles de segurança. Aí fica a pergunta, como é que vocês criaram esses controles, né? Não caiu nada do céu. Inicialmente, na minha pesquisa sobre orientação de Ricardo, a gente destrinchou em média de 20 normas de segurança. Certo? Onde tiramos 2 normas. Certo? Uma é a ISO 27002 e a outra é a NIST, que é norte-americana, e a gente tem a ISO 27002, que é britânica. A ideia dessas 2 normas é a gente poder confrontar cada controle, olhar a similaridade e poder confrontar, certo? O importante aqui que eu tenho a dizer é que ambas as normas a gente procurou trabalhar com as atuais, certo? Existem outras normas, existem, só que é o seguinte, a maioria das normas que são parecidas com essas, elas são derivadas de um jeito que ficam muito iguais. Então, não houve necessidade de a gente pegar outras normas dentro desse contexto. Não há norma brasileira? Tem a ISO. Nesse caso aqui, a gente usou a versão em inglês, né? A ISO EC 27002 versão em inglês, mas a versão portuguesa é a BNT ISO 27002. Aí, entrando na questão da avaliação com multiperspectiva. Isso também foi outro desafio lançado pelo professor Ricardo, né? O primeiro desafio foi criar aquelas dimensões, né? E alinhar o negócio. A gente também não poderia chegar e tratar só da configuração técnica, mas também a questão de documentos. Né? O outro desafio foi criar os tipos de avaliação. E aí a gente denominou como multiperspectiva. A primeira, a gente chama de análise tradicional. Por que tradicional? Porque se a gente for olhar modelos como CMMI, né, tantos outros, todos eles têm como base coleta de evidência. O cara chegou, pergunta para você, você tem isso? Você vai dizer, tem, me mostra, está aqui. Ok. Pergunta a você, você diz que tem, você prova e você ganha a pontuação. Isso é bem tradicional. Certo? Nós analisamos bastante e criamos mais 2. A primeira, análise ponderada, pegamos as 2 normas, analisamos o nosso trabalho. Deixa eu dar um exemplo aqui. Instale um antivírus. Certo? Instale um antivírus. Se nesse controle as 2 normas, a ISO 27002 e a NIST,
estiverem concordando com esse controle, o peso é 2. Se apenas uma das normas estiverem concordando, o peso é 1. Certo? Então, temos a análise de evidências e a ponderação dos controles. A gente começou a atribuir pesos. Entendemos que se mais normas falam do mesmo controle, então ela torna-se mais importante. Certo? E aí, colocamos como similaridade das normas. E a última é uma análise contextual. Seria muito cômodo, normalmente é cômodo para o avaliador chegar. Tá, isso aqui não presta, você não tem isso instalado, não tem isso configurado. Aí o pessoal da organização vai dizer, tá, mas isso não interessa para a gente. Então, aí que entra uma análise de relevância organizacional, a opinião da organização. Então, o avaliado vai dizer, não, esse controle interessa para a gente, esse controle interessa para o negócio dessa organização. Então, entra a opinião da organização. Certo? Eu não vou entrar em detalhes aqui na parte dos cálculos e tal, que eu acho que não é necessário, tá? Mas essas são as perspectivas desse trabalho. Se a organização, não, eu só quero que você avalie através da análise tradicional, que é meio frio, né? Você chegar, coletou a evidência, verificou, um abraço. A avaliação, ela pode só escolher a ponderada, pode, mas ela precisa realizar a análise de evidência. Tá? Então, na medida que for descendo aqui, ó, obrigatoriamente, há uma espécie de hierarquia aqui, né? Uma dependência. Tá? Então, o OpenRedu foi feito dessa forma. Primeiro, eu cheguei com o líder de desenvolvimento, que é o Ives, fiz a coleta, certo? Coloquei a ponderação dos controles e, em seguida, realizei uma entrevista com o Ives, né? E aí coletei tanto os valores como a própria opinião do Ives relacionada aos controles. A nossa proposta também é escala em níveis de maturidade. A nossa proposta são 5 níveis, partindo do 0 ao nível 4, onde temos não gerenciado, inicialmente gerenciado, parcialmente, largamente e totalmente. Temos um range de porcentagem, onde o nível 0 é de 0 a 19%, nível 1, 20 a 39%, nível 2, de 40 a 59%, nível 3, de 60 a 79%, e 4, de 80 a 100%. Questão da avaliação. Avaliamos a aplicação, logicamente. A gente não avaliou a aplicação, a gente não avaliou a parte de desenvolvimento, a gente não avaliou o código aqui, não é a proposta do trabalho. Pode ser que um trabalho funcione para desenvolvimento, para código, certo? Mas aí também, com certeza, não daria tempo de fazer em 2 anos, né? Então, a gente avaliou a aplicação do OpenRedu, um servidor que está na Agência Estadual de Tecnologia da Informação do Estado de Pernambuco e que tem como sistema operacional o Ubuntu 04. Ali quer dizer que a versão é o 14.04. Bom, em termos de negócios, né, a gente já viu uma grande necessidade de documentos e da parte de equipe, certo? Eu não entrei em detalhes, a fundo com relação aos resultados, isso vai estar na dissertação, certo? Mas o que eu tenho a dizer é o seguinte, que dentro, você pode perceber que na análise da evidência, na hora que o Ives estava tentando comprovar as coisas, você pode ver que chegou a 15%. Ou seja, não gerenciado, o nível é 0. Certo? E na medida que o Ives começou a dizer a importância que aqueles controles têm, o nível desceu mais ainda. Então, a importância que esses controles, por exemplo, documentação, equipe, gerenciamento de risco, documentação sobre a segurança, sobre a arquitetura, etc., os processos, né?
tudo isso acabou obtendo uma pontuação baixa. Né? Na minha dissertação, deu em torno, tá, de melhorias, deu em torno de 60 melhorias. Tá? Então, a gente dividiu entre número identificador, e aquele identificador ele tem uma série de melhorias. Tá? Então, a gente tem 60 IDs. Isso até facilita para a gente depois realizar as melhorias. Né? Então, na dimensão que trata do negócio, a gente tem a análise tradicional 15%, ponderada 14% e a contextual 11%. Na parte de sistema operacional, aí a gente já tem uma melhora, certo? Até mesmo pela parte de quem fez o deploy, tem algumas preocupações. Então, na análise tradicional, a gente tem 58 e 58 também na ponderada. E na análise contextual, a gente chegou a 60%. Por que isso? Porque alguns controles, por exemplo, na análise tradicional, os maiores valores tiveram também os maiores valores na análise contextual. Então, isso demonstrou também a relevância da importância de algumas implementações. Na avaliação da parte de aplicações, aí a gente teve novamente um empate aí, tanto na tradicional como na ponderada, de 38, e na análise contextual, 43%. A gente teve, o Open teve um aumento significativo, né, de 5% com relação à avaliação. Então, ou seja, tanto do sistema operacional como das aplicações, o Open teve uma pontuação bem interessante. Da parte da monitoração do servidor, na análise tradicional, obteve 28%, na análise ponderada, houve 36%, e na contextual, 40%. Certo? Mais uma vez, as maiores pontuações, quando houve análise contextual, houve, né, o acréscimo, no caso, obteve a pontuação máxima. Não sei se dá para identificar direito, mas esse é o meu medo, para avançar um pouquinho. Né? O ideal é converter para PDF. PDF. Mas, pessoal, eu criei essa tabela aqui só para simplificar, certo? Mas tem mais detalhes que isso. Algumas áreas críticas foram identificadas. Aí, por exemplo, documentações de conformidade com o negócio, essa primeira coluna. Aí a gente tem uma série de áreas críticas. Por exemplo, política de segurança, privacidade das informações pessoais, por exemplo, aquele probleminha de HTTPS, por exemplo, né? Não tem expertise profissional, que hoje a gente sabe, né? Por ser uma comunidade de software livre, a gente tem a questão de voluntários, né? Políticas de controle de acesso, a gente tem aquele problema da ATI, que tem aqueles usuários que a gente não sabe para que aqueles caras estão lá, né? Não sabe quem acessa o servidor. É porque está cortando aqui, deixa eu ver o parou. Acho que chegou no minuto aí, né? Não, é isso mesmo, está no outro. Não, bota aí. Não, está no outro. Procedimentos de segurança, quais são os procedimentos a serem tomados. Aí dentro do sistema operacional, atualizações de patches de segurança, que isso está em responsabilidade do pessoal da TI, né? A gente não sabe como é que está o servidor de fato com relação a isso, então isso é uma parte crítica. Controle de acesso à autenticação de usuários, segurança na rede, não é tão crítico assim. Softwares utilizados, né? Instalação segura de softwares, não é tão crítico, mas, por exemplo, aqui a gente tem recursos do data center.
a gente não sabe, de fato, quem está usando e quem está utilizando os recursos do servidor, certo? Hoje do OpenRedu. Isso é um grande problema. Isso pode até diminuir o desempenho hoje do OpenRedu dentro do seu uso. Transferência de arquivo, também é uma parte crítica. Relatório de segurança, que isso aqui é importantíssimo, não tem. O OpenRedu hoje não tem relatórios periódicos de quantidade de acesso, né, o desempenho e tantas outras coisas. Se houve ataque, por exemplo. Gestão de incidentes. Se acontecer alguma coisa hoje com o OpenRedu, o que é que acontece? Quais são as ações a serem tomadas? Se alguém usar um ataque de DDoS e derrubar o site, né? Quais são as ações a serem tomadas? Tanto com o OpenRedu como com a própria ATI. Hoje não sabemos, né? Monitoramento automatizado, né? Não é tão crítico, mas é importante. Auditoria é crítico, né? Hoje não se tem auditoria do servidor que está na ATI. Backup, né? Não é tão crítico porque tem a questão das máquinas virtuais lá, né? E até o nome do Jorge Bento falou, né? Que estava resolvendo essas coisas. E aí, isso aqui é crítico, redundância de servidores, né? Hoje o OpenRedu não é redundante. Certo? Por exemplo, se 1 bilhão de pessoas acessarem, a gente não tem redundância de servidores para, sei lá, fazer um balanceamento de carga. Lembrando mais uma vez que essa é a instância instalada. Esse é a ATI, tá? Pelo amor de Deus. Não é a aplicação OpenRedu. Não é a aplicação. É a aplicação do OpenRedu na ATI. Tá? Beleza? Bom, dentro das 60 eu peguei essas 4 aqui só para exemplificar. Então, para facilitar, criamos identificadores de cada melhoria, tá? Então, por exemplo, essa aqui eu gostaria de apontar como fosse uma das principais. Hoje o OpenRedu não usa DNSSEC. A gente sabe que DNSSEC, por lei, é obrigatório para sites que têm como serviço bancos e justiça. Hoje é lei, tá? Mas o próprio registro BR aconselha que quem tem sua aplicação funcionando em algum servidor web, implemente o DNSSEC. Por quê? Hoje existem muitos ataques chamados de DNS spoof. Então, ou seja, alguém pode ficar no meio entre o usuário e o servidor e alterar a tabela do DNS cache para que quem acesse o OpenRedu seja redirecionado para outro lugar. Então, por exemplo, o cara vai lá, coloca uma página igual ao OpenRedu, redireciona o OpenRedu para esse site, quando o cara coloca lá o login e senha, o cara vai pegar as credenciais do usuário. Certo? São uns ataques bem comuns. Vocês estão dizendo aqui qual é a DPS? Não, DNSSEC. Certo? Porque é o seguinte, deixa eu explicar. Como se fosse uma certificação do É o seguinte, DNS. DNS, você tem um cache, DNS cache, e tem um autoritativo. Normalmente, quando o usuário, certo? O usuário normalmente tem uma tabelinha lá chamada, uma tabela, e tem uma aplicação chamada Resolver. Quando ele vê que, sei lá, openredu.com não está no Resolver, ele vai no DNS, certo? Então, nesse momento que o usuário vai acessar o DNS cache naquela tabela de domínios, o atacante pode ficar no meio do caminho e dizer acessa esse DNS aqui. Quando ele tentar acessar, ele vai pensar que está acessando o OpenRedu, mas ele está sendo redirecionado para outro lugar. Então, isso aqui é uma das principais coisas que a gente precisa fazer com o OpenRedu, é configurar qualquer aplicação do OpenRedu que esteja na web, precisa estar configurado no DNSSEC. Certo? Outra coisa aqui também, como já mencionado, a questão de criptografia, né? Certo? HTTPS, né? Geração de chaves, certo? Pode ser pensado, por exemplo, o que a Amazon faz, né? Quando você compra um serviço na nuvem, paga um servidor na nuvem, automaticamente eles te dão uma chave, né? Para você acessar via SSH, etc. Tá? Isso pode, no futuro, pode ser conversado com a ATI para eles gerarem uma chave. Por exemplo, o Ives vai acessar via SSH,
ele precisa ter uma chave. Não é só colocar login e senha. Ele tem que ter uma chave gerada pela API. Eles entregaram, né? Cadê? Esse aqui, convém que a gente desenvolve e implementa a abordagem de resposta a incidentes, que hoje não tem, tá? Se acontecer alguma coisa, hoje não se sabe a quem recorrer, né? Não sei se é o Batman, ao Capitão América, o Homem de Ferro, a gente não sabe o Capitão América, né? Mulher Só a América tá ali. Mulher Maravilha, a gente não sabe o que é que pode acontecer, né? Certo? E outra coisa que aconteceu, que o Ives me reportou, com relação à partição, com relação aos softwares. Né? Você falou que o HD estourou, não foi uma partição lá, estourou o HD, passou dos limites, né? Isso, na verdade, não foi nem na instância de lá, foi na instância daqui. Mas como a instância de lá foi implementada igual... Igual, subentende-se. Quando começaram a botar muito arquivo lá... Muito arquivo, certo? Então, por exemplo, o disco do servidor que tem uma OpenRDU, ele precisa ser particionado conforme a aplicação. Tem que ter uma partição somente com o OpenRDU. Certo? Separa do sistema, separa do log, né? Separa das bibliotecas e o OpenRDU tem a partição dele. Certo? E obrigado. Tá? Isso só foi o resumo, tá? Realizamos uma avaliação também numa empresa privada, que eu não posso dizer o nome, tá? Onde tivemos resultados alarmantes, mas, enfim. Muito obrigado. Perguntas? Perguntas, né? Imaginando assim uma implantação, um time de 2 pessoas, quanto é que tu acha que custa no orçamento total você implantar e manter essa política de segurança? Enfim, estimar em termos de proporção a um serviço de manutenção, por exemplo. Só de manutenção? Mas em nível o quê? Do profissional e mão de obra? Quantos por cento, acho que você está mais por dentro da literatura, né? Quantos por cento de um projeto de, vamos supor, suporte e manutenção de um sistema web, certo? Você tem um web service lá, você tem que manter aquilo funcionando. Da Receita Federal, sei lá, tantos que aparecem na literatura, quantos por cento se dedica, se destina à área de segurança, em média? Mas o senhor fala por cento de tempo ou orçamento? Orçamento. Olha, isso vai variar muito. Vai variar do tipo de servidor, do tipo de aplicação, né? Do tempo, do profissional, qual profissional que vai fazer. Isso realmente fica variando. A literatura não aparece não, né? Assim, por exemplo. Não, questão de custo não. Questão de custo não, porque isso, infelizmente, varia muito de cidade, de estado, de país. Isso realmente varia muito. Por exemplo, um serviço desse, o valor é totalmente diferente se eu for fazer em São Paulo. Né? Então fica variando muito, não tem como controlar. Não tem como estimar assim. No mercado mesmo, assim, chutando aí. Claro que No Brasil, todas as empresas de software gastam em média 10% só do seu orçamento com segurança. É uma coisa assim. Agora entendi. Veja só. Com base na literatura que a gente lê, na Europa e Estados Unidos, as empresas gastam em média 40%. Ou Estados Unidos e Europa. porque usa participação mais constante. 40%, conforme a Infonetics e o Gartner. O Gartner é um site que tem vários estudos, né? Em torno de 40%. Estados Unidos beira os 45%. Mas a Europa cai um pouquinho, mas aí fica em 40%, 45%. É mais ou menos isso. Agora, a nível de Brasil, a gente não vê estudos sobre isso. Só Estados Unidos e Europa. aqui o mercado local de Recife tem muitos profissionais nessa área. Vai que Marcelo. Depois que eu sou da área, mas eu fiquei curiosa. Aquelas dimensões foi você que desenvolveu ou está de acordo com o autor lá que você... Elas foram inspiradas no trabalho de Tracy e Jansen, que são pesquisadores norte-americanos. Foram inspirados, né? Eles falaram que é importante trabalhar com isso, com isso, com isso. Aí o professor Ricardo sugeriu também entrarmos na parte de negócio também. Documentação, o pessoal, os profissionais, né? Eu pensei que você ligou os controles, porque os controles... Exatamente, ligamos conforme a dimensão. E aí a gente foi separando, né?
para montar as famílias, né? As famílias, porque, por exemplo, uma dimensão, ela tem as famílias, e dentro dessas famílias pode ter 1 ou 100 controles. Certo? Todos os controles estão relacionados com o mesmo tema, com a mesma família. Como dei o exemplo anteriormente, eu tenho uma família antivírus, e dentro da família antivírus eu tenho o controle 1, instalação de antivírus. Controle 2, atualização de antivírus. Controle 3, sei lá, verificação de antivírus, e por aí vai. Essa foi a ideia. Até mesmo para facilitar, né? Você tem aquela lista imensa de controle, vou ver aqui o antivírus, né? Ficaria meio complicado do cara. Então, eu estou aqui agora. Tá. Tá. Dá para mensurar, ou geral, o tipo de ameaças, então, a gente vai estar controlando de acordo com Nos controles eles não especificam, porque assim, quando a gente trata de ataque, a gente trata de tecnologia, mas quando a gente busca nas normas e na literatura, a gente verifica os métodos. A literatura fala muito de método. Como eu vou fazer? E geralmente as pessoas desenvolvem as ferramentas conforme os métodos. Tá? Então, nos controles eles têm os métodos. Por exemplo, eu falei aqui muito de DNS spoof, certo? Mas aí, nos controles não fala de DNS spoof. Fala de infecção de DNS. Infecção de DNS é DNS spoof. Aí é meio que fazer uma associação, né? Mas é isso que as ameaças são tecnológicas. E como a gente, você, por exemplo, tentar prevenir uma ameaça física. Sim. Na parte de configuração, é porque assim, o foco desse trabalho é configuração. Certo? Senão não daria tempo. Porque aí, qual o problema da parte física? O que a gente tem dentro da centro? Era trabalho de negócio, né? Business. A gente tem ar-condicionado, eletricidade, portas, extintor de incêndio, pessoas, suíte, roteador, hack, cabo, fenômeno da natureza, que mais? Uma infinidade de coisas. Então, realmente, ficaria... E dentro, por exemplo, aqui você tem números de fabricantes. Suíte, você tem números de fabricantes. Extintores de incêndio, alarme de incêndio, você tem números de fabricantes. Então, realmente, com o mestrado não daria tempo. E, então, a gente focou só em configuração. Parabéns pelo trabalho aí. Parte de gestão de incidente e capacidade do gostei muito. Porque algumas coisas eu já comparei com o resultado lá do trabalho, né, em relação a sistema distribuído que a gente tem que pensar, né, a importância de capacidade. E eu fazer a pergunta sobre a dimensão de negócio, como foi feito. Porque, basicamente, você estava chegando nessa parte, nessa dimensão de negócio. Você ouviu o pessoal do negócio, foi entrevista. Primeiro foi com base na literatura, porque eu dei um trabalho do próprio Janssen, que ele compara modelagem de processo de negócio, é até interessante. Modelagem de processo de negócio com segurança da informação. A gente partiu daí. Mas a dimensão de negócio é da própria norma. Foi com base na leitura das duas normas. Certo? Porque a própria ISO 27005, né, que é de risco, ela parte da 27002. Porque assim, a ISO 27002 e a NIST 853, elas são de como você vai fazer. Ela não tem muita teoria. Ela diz assim, se você quer resolver isso, faça isso. Então essa é a ideia dessas duas normas. É meio que mais na prática, né? Você quer resolver um problema de gestão, sei lá, desenvolva essa documentação. É bem assim. Inclusive tem um grupo na USP da professora Ana Regina Rocha. Ela deu uma capacitação aqui no mês passado sobre a avaliação de qualidade de produto de software. E nas dimensões que ela apresentou, ela não contempla a dimensão do negócio. Então, assim, lá tem um comitê, tem um monte de gente, mas não contemplou essa dimensão do negócio. Não? Isso foi uma
coisa que ficava um pouco de mim, né? Isso, tá faltando negócio. Configuração, certo, é sistema, mas cadê a documentação? Cadê quem é que vai fazer essa configuração? Então faltou a parte de negócio, né? Planos de contingência. Contingência também, né? Tem tudo isso. Isso, pessoal. Queria agradecer a presença, todo mundo que veio participar aqui do nosso primeiro momento Open Edu. Agradecer ao Milton pela disponibilidade, pelo trabalho realizado nos últimos meses, enorme contribuição de estar apontando, né, fragilidades para que a gente possa aprimorar. E aguardamos você no próximo. Obrigado, Milton.